Bom, gente, então tá. Todo mundo me ouvindo bem aí, né? Eu tô com o ventilador ligado aqui, que tá quente aqui dentro, mas eu acho que tá funcionando certinho. É, Tenho dois comentários antes da gente começar a falar sobre o tema. Eu acho que vão ser úteis para vocês. O primeiro é uma questão que eu achei bem interessante, assim, vocês colocaram, né? Eu deixei lá aquela primeira atividadezinha para cada um contar um pouco sobre a sua história, por que está fazendo o curso. E foi muito legal, eu normalmente gosto de fazer isso. Vocês vão ver que todo semestre eu faço isso. O que muda depois é que nos próximos semestres, ao invés de contar da vida de vocês, e eu já vou estar conhecendo vocês, a gente vai fazendo como se fosse um planejamento pessoal. Então, todo semestre, final de semestre, né, início de novo semestre, senta, reflete e pensa como está o andamento do curso, tá? Por quê? Porque as questões normalmente são as mesmas, né? Eu comecei o curso, não era a minha primeira opção, ou até era. Ao longo do curso vai aparecer um estágio, um emprego, eu vou gostar mais da área, ou eu vou gostar menos, e aí eu vou querer desistir. São questões que acontecem com todo mundo, aconteceu comigo na graduação também. Então é sempre aquela ideia de ir conversando com vocês, alinhando. Acho que o presencial vai ajudar nesse ponto também, lá no IFSC, né? Vocês estando lá dentro, conhecendo outras pessoas, enfim, acho que essa questão melhora também, porque a turma de vocês é pequena, então isso acaba melhorando. Então, assim, legal, eu respondi lá, né, depois vocês podem olhar, fiz num formato bem informal, assim, conversando com vocês. Todo mundo recebeu um feedback lá, uma resposta, e depois a gente pode ir alinhando isso, vocês podem me procurar no privado também, já deixei isso bem claro, né? Então, fiquem à vontade para que a gente continue essa conversa, porque foi bem legal. Bom, outro ponto, pessoal. Outra questão que é normal, normalmente eu pego isso no segundo semestre, mas que a gente precisa deixar claro que a nossa forma de trabalho vai ser um pouco diferente. Deixa eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Nas questões, na segunda atividadezinha que eu fiz com vocês, é que ela é uma atividade teste que eu faço justamente para ver o enquadramento de como as coisas estão. É claro que foi tudo meio informal, a gente conversou um pouco, pedi para vocês colocarem com as palavras de vocês, mas eu acho que a partir dali a gente consegue ter um entendimento de algumas coisas. Então, o que eu quero que vocês entendam, e entendam porque vai ser assim que vai funcionar. Quando eu coloco uma questão escrito assim, descreva o que você acha sobre algo, vocês estão falando, estão assumindo que são vocês que estão falando, certo? Então, fazer um copia e cole da internet se chama plágio, ou seja, eu estou pegando a fala de outra pessoa e estou dizendo que aquela fala é minha. Isso pode ter até uma caracterização criminal, dependendo do que for. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Quando alguém fala para vocês, para que vocês escrevam alguma coisa relacionada ao que vocês pensam, vocês até podem colocar a opinião de outra pessoa, mas vocês precisam deixar bem definido o que foi o que vocês falaram e o que foi que outra pessoa falou. Ah, professor, mas teve umas questões que tu falou ali que a gente poderia colocar com as nossas próprias palavras. Ótimo. Então, isso tem que ficar claro. O que sou eu falando e o que são outras pessoas falando. Por que eu falo que isso é um costume que a gente tem que começar a ter? Porque tem gente que passa a escola inteira, e vocês sabem do que eu estou falando, fazendo trabalho, copiando e colando da internet. O professor tem um monte de alunos, uma vez ele corrige, outra vez ele corrige, outra vez ele fala, já falei tanto, essa pessoa continua fazendo isso. Eu não permito isso, tá? Até porque a nossa turma é pequena e também porque vocês me deixaram bem claro lá nas questões de vocês que vocês querem muito aprender. Então, a gente vai aprender se a gente sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é o quê? É ler, pesquisar, escrever e tirar nossas conclusões. Eu sempre digo isso. Prefiro 1000 vezes que a pessoa coloque com a palavra dela ali e se engane, e a gente conversa e chega num sentido, do que aqueles maldito copia e cole de escola.com, tá? Que também já aconteceu ali. Mas como eu disse, a Milena entrou agora, né, vai pegar pela metade e vai achar que eu tô bravo, né, Milena? Mas é que a gente tome esse cuidado, referencia o que foi outra pessoa que falou, e quando eu falo referenciar, não precisa só colocar o link lá, é dizer, ó, o autor tal disse isso. Pelo menos você está assumindo que foi outra pessoa que falou e não foi você, tá? É um cuidado que tem que ter, gente. Às vezes a gente pega TCC, vai jogar no CopySpider, que é um programinha que a gente consegue identificar as fontes, e tá lá tudo plagiado, tudo copiado de outra pessoa, e a pessoa passou boa parte da vida escolar fazendo isso. Então a gente não pode fazer isso. Essa atividade não conta, essa atividade foi só para a gente fazer um teste.
Mas é esse acordo que eu quero fazer com vocês a partir de agora. O que vocês falarem, vocês estão assumindo que é vocês, obviamente, e o que for outra pessoa, sempre tomar o cuidado de avisar que aquilo não é algo que você está dizendo, mas sim outra pessoa está falando isso, um outro autor, um outro site, alguma referência, algum link. Se deixar o link facilita, né? Teve alguém que colocou nas respostas ali, acho que foi até o Arthur ali, colocou vários conceitos e colocou quais eram os autores. Outras pessoas colocaram o link da onde que tirou aquela informação. Então, são questões que está deixando claro que não foi você. O que não pode, numa questão de pessoal, por exemplo, aquela do documentário, copiar da internet uma resposta, algum resumo pronto sobre o documentário, alguma resposta, colar lá como se fosse você que tivesse escrito. Isso é antiético, é ilegal e é imoral, certo? Então, acho que essas definições, com o tempo, a gente vai melhorando e chegando nessa ideia. Outro ponto para finalizar, e esse eu acho que é um pouco pior ainda, tá? Outro acordo que eu faço com vocês. Todos somos adultos. Não está com vontade de fazer uma atividade? Não faça. Assume a bronca, ó, professor, eu não fiz, eu não queria fazer, eu tinha outras prioridades, enfim, seja lá qual for o tema. Não coloque qualquer coisa só para dizer que fez. Isso passa descomprometimento, passa sinal de preguiça até. Como que a gente identifica isso? Vocês fizeram um texto bem legal lá para mim, contando sobre a vida de vocês. Aí você vai pegar uma resposta, a pessoa não coloca uma vírgula, não coloca um ponto, não coloca uma acentuação, escreve tudo sem concordância. Foi feito porque quis fazer assim, porque não quis dar prioridade. Então, esse é outro acordo que eu faço para a gente finalizar esse ponto. Faça com vontade, com dedicação, né? Nós estamos numa instituição pública, todos nós. Eu recebo para cobrar vocês, vocês recebem da sociedade a oportunidade de estudar. Então, o mínimo que a gente pode fazer no nosso tempo de aula, focar nisso e fazer as coisas da forma correta, tá? Se outros professores deixam, que às vezes o aluno fala isso, nem normalmente eu não acredito que seja assim, mas como a nossa turma é pequena, eu vou conseguir muito trabalhar com vocês dessa forma, assim, conseguir cobrar melhor, né, do que uma turma com 40 alunos, tá? Como eu disse, é uma chamada geral que eu faço todo início de semestre, depois da primeira atividade, para justamente fazer esses acertos, tá, gente? Não tem a ver com saber o conteúdo ou não. Tem a ver com dedicação, tem a ver com focar na atividade, fazer as coisas com seriedade, tá? Beleza? No mais, né, as respostas estavam ali, todo mundo fez, a maioria das respostas estão corretas, tá? Pessoal, assim, ó, vocês têm todo o direito de discordar, se acharem que eu estou errado, tá? Podem se manifestar, não tem problema. Mas é esse acordo que eu quero fazer com vocês, porque justamente lá nas respostas de vocês, vocês mesmos colocaram que querem aprender e a gente só aprende saindo da zona de conforto. Se eu for fingir que estou vendo as atividades passando, vai passando, passa o semestre, vão receber um diploma e não vão aprender nada, tá? Então, esse vai ser o foco do nosso trabalho, ainda mais com a turma de vocês que é pequena. Fechou? A partir daí, eu vou abrir aqui o material no Siga, mas antes disso eu queria alguns comentários, assim, uns 3 ou 4 alunos, o que acharam do documentário para além do que escreveram lá? O que vocês acharam do documentário sobre a questão da tuberculose no Rio de Janeiro? Gostaram, não gostaram? Conseguiram já entender que é para além da saúde a questão? Arthur? Olá, consegue me ouvir? Tá um pouquinho baixinho, se puder aumentar um pouco. Ah, meu Deus do céu. Esse áudio meu. É do Note? Eu vou mudar para o celular, daí Não, eu já agora volto ficou pro bom, agora do. ficou bom. Agora ficou bom? Tá, então. O documentário foi muito legal. Foi um documentário até curto, então não fez com que a gente ficasse com preguiça de assistir todo, né? Que às vezes 2 horas dá um desânimo, mas já que foi bem rápido, foi bem legal. Percebe que a tuberculose naquele cenário não é só de saúde, de infecção, mas pela condição que as famílias estão lá na favela, isso agrava muito mais, porque eu lembro que disseram que a pessoa é curada, ela volta para o mesmo lugar onde está um monte de gente infectada e pode contaminar de novo. Então, não é só tratar a saúde e a doença, tem que um monte de outros fatores, como saneamento, estrutura. Teve uma frase que eu achei muito legal, que é essa doença é hereditária, a pobreza é hereditária. Isso aí foi genial, porque se você nasce pobre,
se tu tem que ter força de vontade para sair, né? Então, às vezes é bem difícil. Então, essa frase foi muito legal. Eu tive uma dúvida só, professor, Oi. que disseram que as sociedades pobres, elas não pegam muita tuberculose, mas as pobres em lugares ricos pega mais. Eu não entendi o porquê, assim. Foi mais ou menos isso, eu não entendi o porquê disso. Eu lembro dessa frase, e vou ver se eu acho um artigo que fala sobre isso, Arthur. Mas aquele livro que conta a história do Jon Snow, lá do Mapa Fantasma, ele justamente faz essa caracterização. Porque pensa assim comigo, onde há riqueza concentrada, você precisa que à sua volta tenha uma classe trabalhadora para te fornecer serviço para que você continue naquela riqueza concentrada, certo? Então, Isso, nessa né? questão de concentração de pobreza em volta da riqueza, você tem uma relação de problemas socioeconômicos e de saúde que se manifestam onde há concentração de riqueza. E por que ela fala isso no documentário? Lá no segundo semestre, no terceiro semestre, quando a gente for ver os indicadores epidemiológicos, vocês vão ver que algumas das doenças infecciosas mais caracterizadas no Brasil, elas estão justamente concentradas em grandes centros de poder econômico. As capitais, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Por quê? Porque essa é uma das condicionantes que fazem com que a pobreza manifeste algumas doenças. Está relacionado. Tem mais alguns fatores, tá? Eu não consigo relembrar outros assim, mas esse é um dos essenciais. Onde há concentração de riqueza, também há concentração de pobreza. Olha, o Rio de Janeiro é um exemplo. Você tem os bairros famosos, né, onde há concentração de riqueza, e você tem à volta, principalmente nos morros, uma relação socioeconômica de pobreza. Então, tu tem a desigualdade acentuada. Tem pontos positivos aí e pontos negativos. O próprio livro trata disso. O que é um ponto positivo onde há uma concentração de população? Você também consegue diminuir algumas doenças, certo? Porque você consegue construir um hospital, então você consegue tratar, você tem indicadores de mortalidade que diminuem. Mas quando isso não chega ao acesso a todos, essa marginalização geográfica ocasiona esses problemas aí. Entendeu? Entendi, deu para compreender. Veja, refaça a tua pergunta de novo, vai lá. Talvez eu não tenha conseguido te explicar da melhor forma. No documentário fala que as comunidades pobres não pegam muito essa doença, mas as pobres em comunidades ricas, centros mais ricos, é mais suscetível. Porque olha só, os fatores que determinam essa condição social também são fatores que se relacionam para outras questões, a famosa multifatorialidade. Então, não é só pobreza, certo? É pobreza, é a falta de distanciamento, é a falta de saneamento básico. Então, você vai ter regiões pobres que a distribuição populacional ela é mais ampla. Então, como a tuberculose, até tem uma parte do documentário que eu acho assim muito chocante quando eles falam que entre uma parede e outra você não consegue esticar o braço. Não sei se vocês lembram disso. Eu acho que isso que deixa bem caracterizado como é, essa concentração de pobreza, ela acontece onde tem riqueza, porque a pobreza se desloca para esse cenário, porque tem riqueza próxima. Quer ver? O que eu estou lendo aqui, eu comentei com algum de vocês, eu acho que é uma ideia bem interessante sobre isso. Quando Vim Embora, o nome desse livro, e conta a história da migração nordestina para São Paulo. Esse aqui é um exemplo que dá para associar. Havia pobreza no Nordeste nessa relação do que eles caracterizavam, questões de fome e outras questões, mas não havia uma densidade demográfica muito grande para proporcionar doenças infecciosas naquele grau que a tuberculose atinge o Rio de Janeiro. Porém, com o deslocamento geográfico em busca da riqueza, então onde é que as pessoas vão? Vão para regiões ricas. Aonde elas iriam? Para São Paulo, para o Rio de Janeiro e outras cidades grandes, Campinas na época, né? Então você chega naquela região muito rica, se instala próximo a ela para fornecer teu serviço para a região rica e as doenças relacionadas a isso estão em volta da riqueza. Tá? Então, é uma condição interessante, porque aí você vai verificar esses fatores em regiões que são caracterizadas como pobres, elas não têm a mesma taxa de incidência ou de prevalência dessas doenças. Tá? Gente, mais alguém? Vamos lá. Cauê, Beatriz, Caroline, Milena, Júlia, o que vocês acharam? Opa, professor.
eu já tinha ciência, né, sobre as classes mais vulneráveis serem mais vulneráveis a certas doenças, né? E principalmente ali a tuberculose, né? Que ali eles também falam que o próprio resíduo das construções ali de reboco que eles fazem agravam a tuberculose, né? Porque eles não respiram já um ar de qualidade, respiram um ar mofado, daí também tem mais o pó da parede que eles também respiram, e isso tudo agrava ainda a doença, né? Sem o fato que, pô, né, por conta dessa classe trabalhadora ter que ficar em volta dos centros urbanos para fornecer mão de obra dos centros urbanos, eles acabam fazendo uma densidade populacional em um lugar só, né? E uma família inteira acaba morando numa casa de 4 cômodos, 2, 3 famílias acabam morando numa casa de 4 cômodos, né? Justamente por causa disso. Não, é bem isso aí, tá? E E o esse exemplo professor da também já tinha falado esse tipo de coisa, então foi bem mastigado já o assunto. Então não teve dificuldade de entender o que estava falando já o como mesmo nome, professor, o documentário. não, o documentário, exatamente. E assim, ó, se vocês forem imaginar, por exemplo, quando a gente fala, né, a gente falou do surgimento, né, da epidemiologia, a Londres naquele passado era nessa mesma situação. As populações que beiravam os esgotos, né, que é até o próprio rio Tâmisa, que ele captava água e ao mesmo tempo eram jogados os dejetos. Existia aquela época os catadores de ossos, né, que catavam ossos pela cidade. Então, a mesma coisa, né, a cidade se inicia, tem aquela classe voltada para a nobreza e para a burguesia, tem a população que se desloca para grande centro em busca de oportunidade, e aí você começam a ter esses problemas relacionados à densidade populacional, falta de saneamento, falta de higiene, enfim, várias questões que estão relacionadas aí. Eu acho que o que é legal é entender que você não consegue fazer uma única reação de causa e consequência para dizer por que está aquela doença naquela região. Existem multifatores, a gente vai ver isso mais para frente, chamado multifatorialidade, que faz com que exista esse processo, por isso que é tão difícil. Se você retirar um dos problemas individualmente, você não consegue tratar o todo. Né? Acho que essa é a grande questão. Meninas, quem ou quem mais? Milena, tu sempre fala, Milena, vamos lá, quero te ouvir. Oi, professor, boa tarde. Boa Faz tarde. um áudio. Estou ouvindo. Bom, eu achei muito interessante o documentário. Deu para notar bastante coisa relevante, principalmente a questão mesmo dessa herança social, que é uma herança escravocrata, né? A maioria da população ela é pobre justamente porque é uma herança da escravidão que ocorreu no Brasil. A maioria da população brasileira, 60% ou mais, se declara pardo ou negro, e infelizmente eles não tiveram essa distribuição econômica, social adequada depois da abolição. Foi uma falsa abolição, na verdade, né? E isso demonstra o quanto aonde eles foram se alojar, onde eles foram se concentrar, que foram nas periferias. E como era a maioria, né, o governo seguintes, eles não deram atenção a essa população que era vista marginalizada, né, pela sociedade. Eu lembrei um texto que eu li de Antônio Lemos, da professora Nazaré Sardi, que aqui o Antônio Lemos, em 1900, ele fez meio que essa limpeza também na cidade de Belém. Ele foi para os bairros, né, de Nazaré, que é um dos bairros mais nobres daqui, naquele tempo não era nobre, e ele foi perguntando em casa, né, os seus fiscais, quem tinha condições de ajeitar sua casa, de construir sua casa. E quem não tivesse, aquela pessoa era jogada dali. Era expulsa, quebrado o barraco, e ela era escoada para periferias mesmo, né? Porque ele queria pavimentar, ele teve um, um projeto, né, de urbanização que até hoje nós temos ainda a encanação daquele tempo, de 1900, ainda não foi trocado.
E ele pensou um pouco na urbanização, mas para os ricos e não para os pobres. Foi comparado o que aconteceu com Oswaldo Cruz lá, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro também. E aí a gente percebe o quanto as cidades não são projetadas. Por exemplo, a cidade de Belém ela não foi projetada, ela não foi planejada. Então, ela tem N defeitos. Se eu não me engano, a cidade de São Paulo ela foi projetada, não foi, professor? Talvez o seu centro ali, tá? Mas com... Gente, eu tô, assim, a Milene tá me perguntando, eu não sei os dados corretos, tá? Mas lendo algumas coisas, assim, e vendo como essa invasão de imigrantes nacionais para cidades grandes, para os grandes centros, principalmente São Paulo, fez a diferença. Então, assim, se ela foi projetada na sua parte inicial ali, talvez sim. Mas o que acabou acontecendo com essa imigração prejudicou o cenário também, tá? Assim como qualquer outra grande cidade no Brasil. Eu percebo que o projeto das cidades, né, elas funcionam um pouco melhor daquelas que não foram projetadas. Por exemplo, aqui na frente tem uma ilha chamada Barcarena, e essa cidade foi projetada. E ela não tem tantos defeitos como tem a cidade de Belém, em macrodenagem, em infraestrutura. E aí eu percebi o quanto é ruim, né, uma cidade que não é projetada. Agora, desde 1900, que o governador está trocando a encanação de Belém. Aqui. Agora que está tendo a troca de canos que eram de ferros, agora por plástico mais forte, uma encanação que estava muito antiga, estava muito enferrujada, e provavelmente, talvez, pelo projeto dele, a água vai chegar em quase todas as cidades, em todas as casas, né? Porque até hoje não tem casa que não tem água encanada. Essa é uma situação drástica e que, às vezes, dependendo da região que a gente mora, não tem tanto conhecimento sobre isso, né? Claro, quem lê, quem investiga, sabe que isso existe. Mas esse é um ponto que, às vezes, eu comento com as pessoas de não conhecer a realidade do Brasil, né? A Milena traz um dado que, às vezes, não é a nossa realidade diária, né? Então, essas questões envolvem vários pontos. O que eu já deixei anotado do que ela falou aqui é que o Arthur e o Cauê tocaram em pontos, né? A gente falou já de desigualdade, a gente falou de herança hereditária, numa forma provocativa, como eles colocam lá, né? Como se pobreza é hereditária, né? A Milena trouxe uma outra caracterização, que é a questão da raça, tá? Quando a gente for acessar as tabulações, os relatórios, os sistemas de informação em saúde, vocês vão ver que muitas doenças, quando a gente faz a investigação do todo de indivíduos, e quando a gente caracteriza por raça, fica bem claro que os negros são os principais prejudicados em relação a isso, e a Milena apontou uns dos fatores aí, a historicidade, né? Essa higienização que sempre foi buscada em várias áreas, em vários setores. Então, tudo isso está relacionado. Então, percebam, gente, que em 3 falas vocês trouxeram abordagens diferentes. A gente pode tratar inúmeras outras ainda para tentar chegar num mapa de aceitação ali. Deixa eu ver o que a Júlia colocou aqui agora. Achei impressionante a maneira que os moradores falavam sobre a doença. Muitos afirmaram que pegaram tuberculose 2 ou até 3 vezes. Ficaram tão acostumados com a situação precária que vivem, que tratam esse assunto de pegar várias tuberculoses com naturalidade. Ô, Júlia, eu ouvi de alguns sanitaristas e algumas entrevistas durante a pandemia que eles faziam justamente essa comparação. A pessoa passa fome, a pessoa vive numa questão de ameaça física diária, a pessoa vive numa relação que não tem proteção do Estado, e tem o tráfico, tem as milícias ali envolvidas, ela sobrevive através de várias doenças infecciosas ao longo da vida dela, e aí vem numa pandemia o governo que não te auxilia, que não te traz nenhum tipo de benefício e diz, fique em casa, né? Gente, eu não estou falando não é para ficar, eu estou dizendo assim, ó, que quando isso acontece, a pessoa vê de uma forma diferente da gente, porque ela já enfrenta a morte diariamente de uma forma diferente da gente, ou pelo menos diferente de mim, né? Não conheço como é que é o dia a dia de vocês. Então, esse teu ponto é importante, Júlia, justamente por isso. Ah, peguei tuberculose 3 vezes. Vocês vão ver lá, tem gente que pegou malária 4, sei lá, 5 vezes, e fala isso com naturalidade como se o risco não tivesse ali, porque é a situação que ela tem diária ali. Tá? É uma questão bem complicada isso aí, e obviamente não tem respostas fáceis. Desconfiem de quem aponta uma resposta fácil para uma questão tão complexa. Tá?
Legal, que bom que vocês gostaram, né? Eu senti a cutucada do Arthur ali sobre documentários longos, né? Às vezes vai ser necessário, se for um filme, um documentário maior, mas esse em particular, ele tem um tamanho legal, que eu também gosto, acho que são uns tamanhos legais. E o videozinho que eu deixei para hoje também, ele é menor que esse aí. E só para... Eu vou colocar um link aqui para vocês, que eu lembrei agora, de uma série, me cobre no final da aula, tá? Que é uma conversa entre o Pondé e a Thaís Oyama, são 2 jornalistas, e o tema dessa semana foi justamente meritocracia, né? A gente estava falando sobre mérito. Me lembrem de até o final da aula passar o link para vocês, é bem legal a conversa deles. Eles citam vários livros, vários filmes, para falar sobre esse tema que é tão debatido, né? Meritocracia. Será que existe isso mesmo, da forma como é feito? Então a gente conversa, daí vocês me pedem aqui no final e eu abro aqui no YouTube e mostro para vocês e colo o link. Bom, vou abrir a tela aqui agora e vou mostrar, deixa eu ver se está certinho aqui, algumas coisas que a gente vai dar continuidade. Alguém só confirma aí para mim, por favor, se abriu. Abriu. Sim. Então tá, gente, vamos lá, ó. Primeiro dia de aula a gente fez a apresentação do plano de ensino, vocês falaram um pouco sobre vocês, eu coloquei um contexto breve ali sobre a história de Jon Snow, já deixei o capítulo 1 para vocês fazerem a leitura. Segunda aula a gente participou do evento, né? A gente até conversou um pouco sobre a ideia do livro, do Mapa Fantasma, coloquei uma resenha ali para vocês e a gente foi para o evento. Na aula passada, então, a gente fez uma introdução, alguns temas, alguns tópicos sobre epidemiologia, porque com o tempo, aqui dando algumas aulas, eu achei interessante abordar isso num primeiro momento, já que quando vocês forem ler materiais, eu acredito, depois os alunos podem me dizer que não, que entendendo um pouco desses termos, a entender a epidemiologia começa a ficar mais fácil. E aí alguém já colocou lá na resposta, eu já vi a palavra mortalidade e morbidade num relatório, eu vi a questão de incidência, prevalência, então com o tempo vocês vão assimilando isso. Professor, eu ainda não entendi. Na primeira vez, gente, prevalência e incidência eu também não entendi, foi mais difícil ainda de explicar, e com certeza com a leitura, com o tempo, as coisas vão fazendo mais sentido, então não se preocupem. O que importa é continuar fazendo essas questões. Deixei algumas informações e a gente deixou o documentário. O que tem... também deixei o periódico CAPES, né, para acessar, para vocês começarem a pegar artigo científico lá, e também ficou aquela atividadezinha dos termos e conceitos introdutórios. O que eu deixei para hoje? A gente vai finalizar aquele primeiro material, ainda ficaram faltando alguns conceitos. Eu vou falar um pouco sobre esse capítulo 1, que já era para todo mundo ter lido, mas a gente não vai focar na leitura, eu só vou mostrar algumas questões gráficas, para vocês começarem a despertar esse interesse por interpretar gráficos, que vai ser sempre muito útil. Eu deixei um material que fala, ele é bem pequeno, ele é um texto bem jornalístico, assim, propagandístico, né, da Fiocruz, que fala sobre o fim da varíola. Ele é bem legal. E deixei também um documentário bem pequeno, acho que ele tem 10 minutos ali, e ele explica a propagação do vírus da Zika em 2015 no Brasil, como que provavelmente isso aconteceu, tá? Então aqui a gente está falando de uma outra questão que a gente não viu ainda, que são os vetores. Seriam os agentes responsáveis por conduzir essa determinada doença, tá? Nesse caso aqui, o mosquito, né, o Aedes, e o vírus da Zika, mas poderia ser para qualquer outro tipo de vetor. Então, tudo isso vai estar abordado nesse exercício, nessa atividade que eu vou deixar para vocês fazerem até terça ou quarta-feira, tá? Vamos olhar com calma cada um deles agora, eu vou conversar um pouco, vou mostrar, tirem as suas dúvidas, a gente vai conversando de novo, e daí daqui a pouco, no final ali, eu abro a atividade para vocês entenderem como é para fazer, tá bom? É bem tranquilo, o que muda é que eu não quero ficar sempre pedindo escrito, então dessa vez vai ser em áudio, e aí cada vez a gente vai fazendo diferente, na outra a gente faz em dupla, e nós vamos alternando as atividades para não ficar sempre a metodologia igual. Outro lembrete, semana que vem a nossa primeira avaliação, tá? Semana que vem eu vou explicar como vai ser a nossa primeira avaliação. A nossa primeira avaliação, ela é dissertativa, ou seja, ela é escrita, e eu começo justamente com ela porque ao longo do semestre o aluno vai ficando sempre mais cansado, o professor também, e aí as outras avaliações eu vou fazendo mais dinâmicas, mais didáticas, e vocês vão gostar. Então, começa com uma dissertativa, depois tem a apresentação dos seminários, dos vídeos, depois tem a atividade criativa, que normalmente é a montagem
um painel ou de um infográfico, e por fim a gente faz uma prova objetiva, aquelas de assinalar, né, que no online todo mundo vai bem, porque é mais fácil de achar as respostas, mas não tem problema, a ideia não é essa, a ideia é que leiam e entendam, tá? A nota em si, para mim, pouco importa, só porque tem que ter mesmo, né? Tem aluno com 7 que vai sair com 7 entendendo muito mais do que um aluno, às vezes, com 9, 10 e que só cumpriu ali as regrinhas e foi melhor. Não é esse o ponto que eu mais levo em consideração. Fechou? Vou abrir aqui, tá? É aquele mesmo material que a gente já acessou na aula passada. E só para finalizar, tem mais um ponto aqui. Esse material está disponível lá, vocês têm acesso, quem ficou com alguma dúvida. Vi que muita gente voltou a olhar o material, tá? Porque dá para ver lá no relatório do SIGA, tá, gente? Eu consigo ver as estatísticas de quem acessa os materiais e de quem nem sequer entra. Então, tá tudo lá. E aí a gente parou aqui, né? Qual que é a necessidade da gestão compreender a epidemiologia? Eu acho que fica essa reflexão para vocês. Professor, eu vou trabalhar em outras áreas que não vão ter nada a ver com a saúde. Eu vou trabalhar num escritório, eu vou trabalhar em qualquer outra questão, ou até mesmo dentro da gestão da área da saúde. O que a epidemiologia tem a ver com isso? Eu acho que o que mais dá para se entender aqui é justamente o que a gente conversou agora. Ela é uma ciência que aborda todas as outras ciências. Então, entender de epidemiologia é entender que sempre vai ser um fator sempre será multifatorial, então envolve todas as outras áreas, assim como a gestão também é. Elas estão muito mais relacionadas do que parece. Tá? Bom, para depois da prova, a gente também vai tratar um pouco sobre esse termo, né? A gente chama de processo, saúde e doença. Então, aqui tem só uma definição, só para vocês já entenderem do que isso trata. Então, esse autor, né, citou lá em 1985, e a gente vai ver que existem outras vertentes, que define que processo, saúde e doença da coletividade, a gente está falando de epidemiologia, pode ser entendido como um modo específico pelo qual ocorre nos grupos, não no indivíduo, o processo biológico de desgaste e reprodução, destacando como momentos particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, ou seja, uma alteração biológica, ok? Uma alteração biológica altera o processo de saúde e doença, com consequências para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento da doença. Nós vamos dar alguns outros nomes mais na frente. A gente vai chamar de período pré-patogênico, período patogênico, ou seja, antes da doença se manifestar e ao longo do processo quando ela se manifesta. Mas aqui é só para vocês entenderem que vocês vão ouvir esse termo também sempre. Processo, saúde e doença. Bom, outro termo, né? Outro termo-chave, outra palavra-chave que vocês vão encontrar nos gráficos, vão encontrar nos materiais, é a palavra distribuição. O que é distribuição, então, né? É o estudo da variabilidade, ou seja, da variação, de como se comporta determinado elemento e sua frequência, ou seja, quantas vezes aquele evento acontece. Das doenças em ocorrência em massa, em grupos, em pessoas, né? Em função de várias variáveis, né? De variáveis tanto ambientais, ou seja, do ambiente, quanto populacionais, ou seja, de determinado grupo, ligadas ao tempo e ao espaço. A gente vai ter um nome dado a isso, tá? Ligado tempo, pessoa e espaço. A epidemiologia caracteriza isso mais na frente. Então, quando vocês ouvirem falar de distribuição de alguma questão que envolva epidemiologia, a gente está falando de como esse processo foi distribuído ao longo do tempo. Ou seja, quanto que ele variou e quanto que essa doença ela teve de frequência, ou seja, ela teve uma concentração maior, ela aumentou, ela diminuiu os casos, ela teve uma incidência maior em determinado período do tempo, como que ela foi distribuída, tá? Mais uma vez, né? Ficou difícil de entender quando for ir lendo um trabalho, ler um método, vai conseguir entender cada vez melhor. Aí vem aquele termo que eu falo bastante, né? Que vocês sempre ouvem eu falar. Fatores determinantes, né? Os fatores que determinam algo. É a aplicação de um método epidemiológico ao estudo de possíveis associações entre um ou mais fatores suspeitos e um estado característico de ausência de saúde definido como doença. O exemplo de John Snow fica bem caracterizado aqui. Quando tu faz um questionário epidemiológico, e vocês vão ver que isso, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde faz isso, né? Eu preciso ter ali determinações, fatores que eu julgue que possa ter relação com aquele evento, com aquela questão daquela doença, tá?
como que ele chegou lá naquela época que o fator determinante era a distribuição de água, que era captada em determinada fonte, em determinada parte do rio? Através dos questionários. Questionários bem elaborados, com várias questões, com várias perguntas, com várias ideias ali, para você tentar fazer essas associações e tentar determinar quais são os fatores daquela doença. Ah, professor, traz um exemplo mais real. A gente fez isso agora. A gente criou algumas hipóteses ali para a questão da tuberculose. A Milena falou da questão raça, isso pode ser um fator determinante. O Arthur falou da questão da pobreza hereditária, isso pode ser um fator determinante. Eu falei da questão migratória, deslocação de população em massa sem controle sanitário, pode ser um fator determinante. O Cauê, que o Cauê citou, agora que eu já esqueci, o Cauê citou também essa questão da pobreza, né, da localização geográfica da pobreza em torno de grandes centros, isso também pode ser um fator determinante. E a Júlia comentou uma outra questão também, deixa eu me lembrar aqui, a questão da aceitação cultural da doença, né? Basicamente é isso que ela fala ali, que já há uma aceitação naquele meio e trata aquilo com normalidade. Então, isso também vira um fator potencial determinante, ou seja, aceitar aquela condição como normal, porque eu sempre vivi daquela forma. Então, veja, na nossa conversa aqui, a gente criou hipóteses, a gente não comprovou cientificamente. A gente criou hipóteses que a gente precisaria embasar cientificamente para chegar nesse resultado. O que a gente já sabe? O documentário já é baseado em estudos, então ele já criou, ele já foi em busca de método, e o próprio pessoal da Fiocruz, ali, que elabora o documentário, se baseou em estudos para dizer essas informações. Então, a gente sabe que esses fatores realmente estão determinados. Quando a gente tiver dúvida, cabe a gente pesquisar se aquele fator realmente está relacionado àquela doença ou não. Por exemplo, eu, Robson, tomo muito suco de abacaxi. Eu não peguei Covid, né? Eu posso dizer, então, que um fator fundamental para não ter adquirido a Covid foi porque eu tomo suco de abacaxi? Existe correlação entre essas variáveis? A gente tem que fazer um estudo para ver se isso realmente é pertinente, tá? Então, esses pontos a gente tem que começar a entender. Se vocês forem pegar casos da gripe espanhola aqui no Brasil, as pessoas andavam com uns talismã com um alho pendurado no pescoço, porque diziam que quem usava aquilo não pegava a gripe espanhola, tá? Eu não estou ridicularizando a situação, eu estou dizendo que quando não há método e a população em desespero acaba buscando como alternativa o que for possível, né? E aquela época ainda pior ainda. Mas se isso ainda acontece até hoje, então imagina em tempos passados, tá? Então acho que essa associação tem que sempre pensar. Ah, eu vi uma hipótese ali, eu acho que tem esse problema por causa dessa variável. Então eu vou lá e investigo e determino se isso aconteceu ou não. Mais para frente eu vou mostrar para vocês um site chamado Correlações Espúrias, ele é bem legal, porque ele mostra algumas armadilhas, assim, que é quando a gente cai na contradição de pegar duas variáveis ou dois determinantes e achar que eles estão relacionados e às vezes não tem nada a ver. Então isso tem que cuidar também. Beleza, gente? Fatores determinantes, tranquilo, né? Aí esse termo que é mais conhecido, né, que vocês ouvem falar sempre, a famosa prevenção, né? Prevenir é sempre a melhor forma de você tratar determinada situação, ainda mais para gestão, porque acaba sendo menos custosa, mas é muito difícil de se medir também os impactos de uma política preventiva no sentido de quanto eu estou realmente economizando. Então, a gente tem uma questão de uma gestão que não é profissionalizada na saúde e em outras áreas que não consegue entender isso, e a classe política também. Ah, professor, cita um exemplo. Vocês acabaram de falar da questão do saneamento básico. Tá? Uma gestão que entende a níveis de eficiência e de recursos sabe que um saneamento básico funcional e que atinja a parcela total da população, o gasto com saúde vai diminuir radicalmente. Existem previsões para isso. Não se faz por outras questões que a gente também já comentou aqui, mas esse é um exemplo de como a questão da prevenção está relacionada com a gestão dos recursos públicos ou privados.
Então, o que é prevenção, né? Existem várias classificações para prevenção, mas dentro da epidemiologia, a gente visa essas medidas de profilaxia, né, de tentar impedir que os indivíduos sadios venham adquirir a doença, visa também o controle, né, de reduzir a incidência de determinada doença. Exemplo, da gripe, né, você tem um processo, o controle através da vacinação, onde ainda não se conseguiu erradicar, mas você tenta controlar e reduzir a incidência de casos de gripe, e essa é a questão do controle. E a erradicação, que seria o cenário ideal, onde a gente implanta medidas de prevenção, onde essa doença não se manifesta mais. E aí vocês vão ver a varíola naquele material que eu deixei ali para vocês. A varíola é um caso específico disso. Tá? Ah, professor, mas há relatos de surtos ou de concentração de casos novos surgindo de varíola. Isso a gente vai conversar mais na frente também, porque essa é uma questão bem delicada. Ontem mesmo eu fiz um levantamento sobre a questão vacinal, né, gente, esqueci agora, do PNI, do Plano Nacional de Imunização, qual a porcentagem que o Brasil está atingindo desse processo de vacinação da população, que deveria estar em torno de 90%, e nos últimos 5 anos a gente está em torno de 70%. Então, a população não está se vacinando de acordo com o que deveria estar acontecendo, e existe uma possibilidade de doenças com um controle maior, e até doenças que se caracterizavam como erradicadas, ressurgirem, tá? Numa população que começa o seu grau de vacinação a diminuir. É só no Brasil isso? Não. Acontece em outros países também, e tem várias questões envolvidas aí. Beleza? Prevenção, então, busca profilaxia, controle e erradicação de determinada doença. O exemplo prático, vocês vão ler naquele material que trata sobre a varíola. E aí, aqui eu não quero nem comentar muito com vocês o que é saúde pública, porque vocês têm essa unidade com a Andrea, né? Acredito que vocês já estão falando de saúde pública na saúde nesse segundo semestre. Então, a base aqui do que a epidemiologia trata, ela traz a epidemiologia dentro do eixo da saúde pública também. Tá? Saúde pública, entende-se aqui, saúde do público todo, tá? Independente se for iniciativa pública ou iniciativa privada, se é saúde suplementar, saúde pública como um todo. Fornece pistas, então, né, para diagnosticar doenças transmissíveis e não transmissíveis, e enseja a verificação de consistência de hipóteses de causalidade. Isso que eu falei para vocês agora. Aquele fator determina essa ocorrência, isso aqui tem nexo com esse aqui, né? Essa causa realmente vem dessa questão. Então, são várias coisas que a saúde pública investiga dentro de alguns órgãos, né? No caso do Brasil, voltados mais para a iniciativa pública, de controle dessa saúde pública também, tá? Esse aqui é um termo que vocês vão ver de várias formas, então nem adianta a gente focar muito. Bom, aí aqui eu trouxe uns exemplos, tá? São palavras às vezes complexas, até eu às vezes esqueço, de alguns casos de doença, mas só para vocês pensarem como processo investigatório epidemiológico. Então, assim, surge uma causa de leucemia na infância. Então, ela é provocada pela exposição aos raios-x durante a gestação. Olhando agora, sabendo que causa e consequência, né, que esse efeito e causalidade está relacionado, porque foi feita uma pesquisa, fica mais fácil de saber. Mas quando você não sabe o porquê daquele motivo ter acontecido, é justamente que entra o processo investigatório da epidemiologia. Vocês vão ver o videozinho da Zika, e a própria questão da Zika, a própria questão da chikungunya, eles trouxeram alguns fenômenos que até que se determinasse que estavam relacionados, as pessoas não sabiam. Então, a gente vai ver isso mais na frente também. Outros exemplos, trombose venosa relacionada ao uso de contraceptivos orais. Você olha assim, parece não ter relação, ou se já sabem porque já viram, mas eles são apresentados devido a um processo investigatório epidemiológico. Ingestão de talidomida, depois vocês pesquisem o que é, e o aparecimento de numerosos casos de focomelia. Então, também foram casos que aconteceram no passado recente, e que hoje fica fácil de entender, mas porque teve um processo. Esse aqui, né, que talvez fique o mais fácil de entender, é a associação causal. Hábito de fumar e câncer de pulmão. Hoje há uma aceitação popular, todo mundo já entendeu por experiência, por prática, por ter alguém na família, que o hábito de fumar
causa o câncer de pulmão. Então, é um hábito que tem como causalidade o câncer de pulmão. Mas é preciso ter um processo investigatório nisso. Então, lá no capítulo 1, vocês vão ver que se fala sobre isso. Cegueira em crianças nordestinas subnutridas e sua relação com a vitaminose A. Então, a falta de vitamina A, né, a avitamitose, ou seja, você não tem a vitamina A, causa cegueiras em crianças, e esse evento aconteceu ali numa época devido à subnutrição, né, lá no Nordeste, em determinadas áreas do Nordeste. E outras questões, né, aqui vem questões sociais, ó, mortalidade infantil e classes sociais. Então, o que acontece? A mortalidade infantil ela é maior nas classes altas ou nas classes baixas? Então, a classe social também é um efeito causal da mortalidade infantil, tá? Ou, desculpa, ao contrário, né? O efeito causal da mortalidade infantil pode estar relacionado com as classes sociais, e estão. Então, aqui é só para vocês entenderem alguns exemplos de como isso acontece. O exemplo de Jon Snow, o primeiro de todos lá, qual que era a causalidade, né? Um evento biológico, que até então não se conhecia, que estava relacionado com a ingestão de água. Por quê? Porque era através da água que esse evento biológico, esse agente biológico, transmitia a doença. Então, são várias as questões aí que estão relacionadas. Aqui tem um outro exemplo, gente, que hoje, por a gente conhecer, também parece mais fácil, né? Mas foi justamente através de uma observação epidemiológica que anotou a prevalência de uma combinação curiosa, na época, né? E inexplicável de manifestações clínicas de alguns estados de doença patológicos. Astenia, perda de peso, dermatose, deterioração do sistema imunológico e sarcoma de Kaposi, assim como a presença de infecções oportunistas como a pneumonia. Quando eu falo de tudo isso aqui, que pode parecer complexo, na época não se existia essa ideia do vírus, né, do HIV e da doença AIDS em si. Então, quando surgiram esses casos, um surto desses casos, que passou depois até para uma questão maior, necessitou de um processo investigatório epidemiológico para justamente saber o que poderia estar acontecendo nesse determinado período. E a gente pode trazer a questão da pandemia também hoje, né? A pandemia é um exemplo disso. Bom, é isso, gente. Acho que esse é o material inicial lá, que está lá. Vocês viram mais alguns termos aqui agora. Pode parecer complexo, mas lendo, relendo, fazendo associações com os outros materiais que eu passo para vocês, sempre com alguns exemplos de saúde real, eu acho que não vai ter problema. Vocês vão chegar até o final da unidade aí já sabendo todas essas questões, tá? O material está lá, vocês podem acessar, podem reler, podem ver, e vocês vão conseguir fazer algumas associações aí e entender cada vez mais. Então, a gente encerra essa parte introdutória, depois podem rever a aula quem quiser, e aí depois a gente passa para esse material do livro, que eu não vou ficar falando aqui. A minha ideia é outra, tá? A minha ideia é falar um pouco sobre gráficos e ver como é que está o entendimento de vocês sobre gráficos. Pergunta, gente, até aqui? Nada? Vamos ver se estão aí ainda, né? Estou falando tanto aqui que... Nenhuma, professor. Estou falando tanto aqui que não deve ter ninguém aí mais, né? Pessoal, para não ficar falando, então, né? Vocês podem pegar e ler sozinhos, a gente vai focar nos gráficos, até porque o exercício também foca nas figuras. Então, basicamente, o material que eu deixei para vocês lá no primeiro dia de aula, eu acredito que a maioria já leu, ele traz aqui algumas mensagens chaves, né, da definição de epidemiologia, ele faz um contexto histórico. Uma das questões justamente fala sobre a questão da água, lá para focar um pouco mais nessa descoberta que aconteceu. Ele traz algumas tabelas, aqui ele mostra justamente a relação das tabelas lá em Londres, que apontava, né, a população de cada, abastecida com cada companhia de água. Então, vocês vão vendo, vão começando a entender o que são números relativos, né? Vocês devem ter visto isso em matemática ao longo da escola, a gente esquece, mas números relativos a gente consegue fazer uma comparação, né? Uma comparação válida. Nesse caso aqui, esse número relativo é interpretado a cada 1.000 habitantes, né? Então, quando você olha essas questões, você começa a entender melhor o que essas informações estão querendo dizer. E aí a gente tem um gráfico, né? Essas figuras, ó, por exemplo, aqui, taxa de mortalidade por câncer de pulmão a cada 1.000 habitantes.
de acordo com o número médio de cigarros fumados por dia entre médicos britânicos. Então, veja, eu quero que vocês olhem para essa figura e se vocês comecem a entender o que ela está querendo dizer. A gente tem 2 eixos, cada eixo diz uma coisa. O que aqui fala? Ó, taxa anual de mortes por câncer de pulmão por 1000. Ou seja, quantas pessoas morrem por câncer de pulmão a cada 1000 habitantes. E aí começa, em determinado período de tempo, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, e assim vai subindo. O outro eixo, ele fala número médio de cigarros fumado por dia. Então, tem aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Ou seja, no eixo a gente tem a quantidade de mortes por câncer de pulmão, e no outro eixo a gente tem a quantidade de cigarros fumados por dia. Alguém se manifesta e me diga aí, o que está apontando esse gráfico aqui? Está mostrando correlação entre as causas de morte por câncer de pulmão em relação à quantidade de cigarros fumados por dia. Quem mais? Quanto mais cigarro fuma por dia, mais chance de morrer. Ótimo, os 2 estão corretos na afirmação, porque é isso que o gráfico diz. O que dá para fazer, às vezes, para facilitar a gente, quem tem dificuldade? Faz aqueles pontinhos para ir enxergando onde é que está essa relação, tá? A gente tem uma causalidade aqui, né? O que é essa causalidade? Que quanto maior o número de cigarros fumados por dia, maior a taxa anual de mortes de câncer de pulmão. Então, esse estudo que foi feito entre 51 e 61, ele determinou, ele fez esse apontamento, que quanto mais se fumava cigarros por dia, maior era a taxa de câncer de pulmão a cada 1000 habitantes. Ah, e como é que você enxergou isso nos números? Porque eles estão aumentando, ó. Cada pontinho diz uma coisa. Então, quando se fuma 5 cigarros, não está escrito aqui, mas é a metade, morre 0,5 pessoas a cada 1000. Agora aqui, ó, quando se fuma 20 cigarros por dia, morrem mais ou menos 1,7 pessoas. Mais para frente, aqui, ó, lá em cima, ó, aqui deve estar em 35 cigarros por dia. Quando se fuma 35 cigarros por dia, a taxa vai para 3. Então, entendam que há um aumento considerável de acordo com a quantidade de cigarros fumados. Eu vou complicar um pouco para vocês aqui, tá? E a ideia é justamente essa. Isso aqui parece simplório porque a gente está pegando um estudo pronto. Quando se elabora um estudo, a gente não vai elaborar nenhum estudo, mas a gente vai tentar entender que podem acontecer vieses, podem acontecer erros de interpretação. A causa de morrer, de ter esse aumento, pode ser outra também. Hoje a gente sabe que cigarros fumados por dia estão sim relacionados com a quantidade de mortes de pessoas por câncer de pulmão. Mas poderia ser aqui fazer um levantamento da quantidade de copos de suco de goiaba tomado por dia. Poderia, através de um erro metodológico, estatístico, de correlação, que isso aqui continuasse com essas mesmas informações. Então, também não é só fazer a apuração matemática e estatística. É interpretar os dados para ver se eles existem em relação mesmo, tá? Então, esse é um ponto que é importante. Por isso que vem aquele site que eu falei para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Correlações espúrias. Deixa eu ver se ele ainda existe. É um site que ele está em inglês até. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda. Aqui, ó. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou traduzir aqui para ficar mais fácil. Ó, aqui foram feitos alguns levantamentos, ó, que você usa de estatística para tentar entender. Veja que essas variáveis que estão escritas aqui, elas se correlacionam. O que é correlacionar? Elas acompanham, né? Quando uma sobe, a outra sobe, quando uma desce, a outra desce. Ou seja, elas estão relacionadas. E a relação entre elas aqui, ó, é de quase 100%. Então, a gente pode afirmar que existe relação entre as duas. Só que veja quais são as variáveis. Gasto dos Estados Unidos em ciência, espaço e tecnologia versus suicídios por enforcamento, estrangulamento e sufocamento. Aí eu pergunto para vocês, que bulhufas há de relação entre gastos com ciência, espaço e tecnologia em relação à quantidade de pessoas que se enforcam, se estrangulam ou que são sufocadas?
Então, a ciência tem isso também, a gente tem os vieses, a gente tem os problemas que podem acontecer em relação a essas questões. Coincidentemente, essas variáveis se relacionam, tá? Ou alguém pode chegar e dizer, não, se está dizendo que é quase 100%, é porque realmente, quanto mais os Estados Unidos gastam com ciência, mais pessoas morrem de suicídio. Tá? Então, isso é meio ridículo, assim, porque a gente conhece as variáveis. Se a gente não conhecesse, ficaria mais complicado de determinar se isso é um erro ou não. Vou mostrar mais um aqui, olha aqui, ó. Número de pessoas que se afogaram a cair em uma piscina, a relação com a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Tu vê, tem um nível de correlação de 66%, não é tão amplo, mas tem, essas variáveis se acompanham. Aí alguém vai olhar assim, poxa, mas não tem nada a ver, né? Não tem. Por isso que tem que cuidar também com os gráficos para ver se eles têm sentido aquilo que eles estão mostrando, tá? Tem outras aqui, eu vou colocar o link aí para vocês, é bem interessante esse site. A gente mostra que a gente tem que cuidar quando a gente faz correlação de variável, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês veem isso o dia inteiro, né? Nos grupos de WhatsApp, então, a pessoa chega lá, eu me curei de determinada doença porque eu sou uma pessoa forte, né? Eu me curei de determinada doença porque eu caminho 2 horas por dia. Sem ter nenhuma aprovação de que isso realmente acontece, a gente pode só induzir, a gente pode criar essa hipótese, mas a gente não pode afirmar que isso aconteceu por esse motivo. E mesmo quando se afirma, às vezes pode ter um erro, que é o caso que eu estou mostrando ali. Isso é ciência, tá? Bom, mostrei aqui, né? Falei que não ia mostrar, mas acabei mostrando. Tem outros casos, vocês podem olhar, assim, são bem interessantes. Isso aqui é bem didático para entender, né? Como essas coisas podem acontecer. Gente, aí tem outro material ali da varíola, só vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é bem legal, ele conta o histórico da doença em si, como ela foi erradicada. Vocês vão entender que não é só o processo vacinal que consegue unicamente agir em torno disso, precisam de outras questões, mas é um material bem legal, que ele conta, assim, digamos, os últimos dias da história da varíola, tá? Ele é bem pequeno, é um texto pequeno, e vocês vão usar isso na atividade também. O outro material que está ali, da propagação dos vírus, do vírus da Zika, né? Vocês vão assistir também, e vão entender um pouco mais sobre essa questão. E aí eu vou voltar aqui para a atividade, depois eu abro outro gráfico para vocês entenderem melhor, tá? Vou abrir a atividade de vocês aqui, para vocês entenderem o que é para fazer. Bom, então tá lá, ó. O que eu coloquei lá para vocês? Cada um vai enviar um áudio em arquivo único, é só um áudio, não é para mandar, professor, eu não consegui fazer em um áudio único. Tem um monte de programinha na internet, peçam ajuda para os colegas, peçam ajuda para mim, que dá para juntar áudio, mas o próprio áudio do celular ali, que vocês têm um gravador de voz do celular de vocês, ou do notebook, ele gera um arquivo de áudio, e esse arquivo de áudio vocês vão colocar aqui na atividade, tá? Sobre o quê? Então, com base na leitura do capítulo 1 do livro de epidemiologia, esse que eu estou mostrando para vocês agora, que está disponível desde o primeiro dia de aula, vocês vão elaborar um roteiro, ou seja, não vão falar qualquer coisa, vocês vão escrever primeiro, para daí depois vocês lerem e ver se faz sentido em mandar um áudio com o que está escrito, sobre alguns pontos abaixo. Qual que é a primeira abordagem que vocês vão fazer? A pergunta é aquela que está ali. De quais outras maneiras poderia ser estudado o papel do abastecimento de água na causalidade das mortes por cólera? Lá no começo do capítulo está descrevendo qual foi o efeito causal que John Snow localizou, e a gente já sabe que é a relação com a água, mas quais outras maneiras poderia ter sido estudado? Vamos supor aqui que eles não tivessem descoberto que o problema era a água. Vocês, aleatoriamente pensando, vocês são os investigadores hoje, vocês chegam nesse cenário de problema epidemiológico. Quais outras causas vocês criariam como hipótese para relacionar essa doença? Tá? Pensem, né? A gente está falando que não tinha como saber que era um microbiólogo, que era um problema microbiológico. A gente não tinha, as pessoas estavam morrendo, vocês vão ler ali os motivos. Então, o que mais poderia estar associado? Alimentação, outras questões voltadas para isso. Questão número 2. Que conclusões podem ser retiradas da figura 1.2? O que é a figura 1.2? Ela está aqui, ó. Essa a gente não vai conversar, essa eu quero que vocês me passem no áudio.
taxa de sobrevida a partir dos 35 anos de idade entre médicos britânicos fumantes e não fumantes, nascidos entre 1900 e 1930. Então, tem os eixos aqui, vocês vão olhar e vão interpretar. A gente tem o eixo que trata dos médicos fumantes e a gente tem o eixo que trata a gente tem a relação que trata dos médicos não fumantes. E esse gráfico, ele dá algumas informações. Fumantes e não fumantes sobreviveram mais ou menos? Qual sobreviveu mais? Qual sobreviveu menos? A idade, né? A idade que morreram. Então, tudo isso está relacionado nessa figura e vocês vão me explicar no áudio o que vocês encontraram de informação aqui. E, por fim, em relação a isso, tem mais uma outra figura nesse material que ele fala quais foram as mudanças verificadas na ocorrência de febre reumática na Dinamarca. Tá? Então, lá na figura 1.7, dentro do material, está lá para baixo. Deixa eu achar aqui. Esse gráfico aqui, ó. Opa. Será que eu passei? Aqui. Ocorrência de febre reumática na Dinamarca entre 62 e 62, são 100 anos, né? O eixo fala sobre casos de febre reumática a cada 100 mil habitantes, e o outro eixo fala do ano. E aí a gente tem um gráfico que vai decrescendo, ou seja, a partir do momento que os anos vão se passando, que esse século passa, os casos de febre reumática vão diminuindo na Dinamarca. Por quê? E aí no próprio material ele explica e faz algumas associações e vocês vão dizer quais são as hipóteses que foram levantadas para que isso acontecesse, tá? Então, essa primeira parte é relacionada ao material que vocês têm aí. Aí depois, só para facilitar, né, já que vocês vão assistir lá os dois videozinhos, o texto e o vídeo, desculpa, vocês vão continuar no áudio dizendo, comente o que é a varíola, então vocês vão comentar o que é a varíola, tem as definições ali dentro do material, e quais medidas, ações e programas colaboraram para a sua erradicação. Tá? Não é só a vacinação, e isso está escrito lá no material, que além da vacinação, precisa de outros fatores para que isso aconteça. Tá? E, por fim, vamos comentar dentro do áudio também sobre a propagação do vírus da Zika. O que é um vetor epidemiológico, mais um termo que vocês vão aprender, e o que causou a proliferação do vírus da Zika no Brasil em 2015. Esses dois termos estão no documentáriozinho, ali no vídeo, e o que é vetor epidemiológico, vocês também podem pesquisar na internet, tá? Daí só citem no áudio a fonte de vocês. Entenderam, pessoal? Conseguiram entender essa atividade? É um áudio único, tá? Quem não fizer roteiro não vai conseguir fazer. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes me pedem para mandar algum áudio para algumas questões. Eu faço um roteirinho, eu sento, escrevo, eu faço um primeiro áudio, gravo e me escuto. Normalmente a gente vai odiar, né? Porque quando a gente se escuta assim para falar uma coisa de trabalho, não vai achar que tá bom. Faz mais uma gravação, já vai ver que ficou bem melhor. E vocês vão estar treinando isso. Vocês vão estar treinando falar coisas sobre ciência sem ser só no achismo. Vocês vão estar se baseando nos materiais que vocês mesmos estão lendo e pesquisando. Então, faz o roteirinho, sei lá, 10, 15 linhas, vê se ficou legal, faz a gravação do áudio, ouve primeiro, vê se o volume está bom, vê se o que vocês falaram tem sentido, e aí vocês me enviam e eu vou escutar e vou juntá-los, tá? Eu junto esses áudios num arquivo só e disponibilizo no YouTube para que os colegas ouçam, um colega ouve do outro, para que vocês se ajudarem, né? Vocês vão ver que vai ter alguém que já se expressa melhor, e aí eu posso copiar, ver o que ele fez de legal ali. Vai ter um colega que se expressa com mais timidez ou que está com dificuldade, e vocês já vão perceber o porquê. Ele está com dificuldade porque ele não consegue falar, ou ele está com dificuldade porque ele não leu, aí ele não fez direito. Então, tudo isso vocês vão pegando, tá? Os trejeitos, né? Olha eu aqui, né? Eu acho que eu não passo uma frase sem falar né. Eu odeio quando eu faço isso. Eu escuto meus áudios, eu escuto as minhas aulas e eu vejo que no final de toda a frase eu coloco né. Então, mesmo sabendo, é difícil tirar isso, tá? Beleza, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fechou? Entendido, Milena? Arthur, Cauê, meninas, Rebeca entrou agora, tá? Rebeca entrou, eu não vi que horas que a Rebeca entrou. Professor.
mas qualquer coisa também tem a gravação lá, tá? Então tá, gente, antes de encerrar, só um aviso, tem que fazer as atividades participativas, tem que fazer 75% delas, não sei se alguém aqui deixou de fazer, eu acho que não, mas é um aviso que eu dou, porque daí chega lá no final do semestre, a pessoa, professor, não deu 75%. Tem que fazer, além das avaliações. Nos vemos semana que vem. Semana que vem eu vou passar a nossa primeira avaliação, avaliação de nota mesmo, né? Além da participação. E vocês já vão estar craque. Eu tenho certeza aqui que todo mundo vai tirar 10, porque vai ser um texto dissertativo e vocês vão conseguir responder tudo. Fechou? Até mais. Boa semana, bom final de semana. Essa atividade, acho que eu coloquei até quarta, até terça eu coloquei. Então dá para fazer durante o final de semana, dá para fazer agora, que ainda tem aula. E entregar até terça, porque quarta-feira eu estou livre, eu não tenho aula, daí eu edito, faço os materiais e posto na internet. Fechou? Tchau, conversamos. Qualquer coisa me procurem por e-mail. Abraço. Tchau, professor.